Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, né? Para preservar a saúde de vocês e a saúde de seus familiares. Bom, comprometido fazendo o vídeo para fazer uma breve explicação para ajudá-los na atividade que vocês terão que resolver nessa primeira semana. E o primeiro conteúdo que a secretaria colocou para vocês aí é a emergência da filosofia, o mito e a filosofia, ou seja, o surgimento da filosofia. Como se deu, por quê? Vamos lá. Segundo a história, a filosofia ela surge no final do século VII até o final do século e início do século VI a.C. Nós conhecemos hoje a Grécia como um país, mas há muito tempo atrás ela pertencia ao reino grego, ou seja, uma junção de territórios que formava um império, um reino, e assim como outros impérios, romano, turco, otomano e por aí vai. A filosofia ela tem, segundo os historiadores, data e local de nascimento. Falei para vocês do século VII a início do século VI a.C. E tem um local. Esse local é na cidade de Mileto, hoje atual Turquia. O cara que começa a pensar e a desenvolver um pensamento filosófico é um cara chamado Tales. Naquela época as pessoas colocavam o nome o nome da pessoa junto com o nome da cidade que ela vinha. Então nós conhecemos como Tales de Mileto, como Tales de Mileto. Tales foi a primeira pessoa que começou a perceber que as coisas tinham e deveriam ter uma explicação racional. Uma explicação de que desenvolvesse uma explicação verdadeira, e não aquela explicação mitológica que nós sabemos que era do início da filosofia, antes da filosofia começar a ter os seus métodos de surgir. Por que a filosofia surge? Porque Tales e outros pensadores mais começaram a perceber que o mito já não dava conta de explicar todos os fenômenos da natureza, toda a realidade. Explicava, mas não conseguia dar na sua totalidade uma explicação plausível, razoável. Por exemplo, os gregos utilizavam a explicação mitológica para dizer o porquê que uma embarcação sumia em alto mar. Diziam que Deus, Poseidon, vocês devem saber que os gregos utilizavam, era uma sociedade politeísta, ou seja, tinha vários deuses, e um desses deuses era Poseidon, que era tido como o deus do mar, dos oceanos. E Zeus, que era o principal, Deus de todos os deuses, segundo a mitologia grega. Os gregos então diziam que as embarcações sumiam porque Poseidon ficou muito furioso com aquele povo, ou então com a humanidade, e então resolveu afundar a embarcação. Uma outra explicação era dizer que o Deus ficou furioso e então lançou um monstro ao mar que chamava-se Kraken, e o Kraken devorava a embarcação junto com todos os seus tripulantes. E por isso que a embarcação nunca mais voltava para a cidade. Mas aí, esses primeiros filósofos começaram a ter, vamos dizer, uma pulga atrás da orelha. Mas não pode ser só essa explicação. Deve ter outras coisas mais que expliquem o surgimento de uma doença, a chuva, o sumiço da embarcação,
né? Uma guerra, perder a guerra e por aí vai. Né? Então eles começaram a perceber que precisavam dar uma outra explicação. E aí eles começaram a perceber, por exemplo, que quando a embarcação sumia, não era porque o deus Poseidon ficou furioso com aqueles navegantes ou com o povo e afundou a embarcação, mas porque muitas vezes houve um temporal, uma tempestade em alto mar e afundou a embarcação. Ou então, às vezes a embarcação bateu no iceberg, né? Ou em alguma coisa no meio do oceano que afundou e aí todos vieram a falecer. Né? Ou então toda a tripulação morreu porque às vezes faltou água potável ou faltou comida e todos morreram. E não porque o Deus ficou furioso e tudo mais. Né? Então era essa a explicação que os filósofos começaram a querer. Né? E não mais que o mito explicasse essas coisas. Os mitos eram explicações não na sua totalidade mentirosas. Né? Tinha alguns aspectos nas histórias que eram contadas, tinha algumas características de serem verdadeiras, alguns elementos verdadeiros. Né? Então, ele na sua totalidade, alguns deles não eram falsos, né? Mas apenas, olha só, fantástico, imaginário, sobrenatural. Né? Os mitos eram inquestionáveis. Inquestionáveis porque, segundo os gregos, quem contava esses mitos era um cara chamado Rapsodo, que, segundo os gregos, era escolhido pelos deuses para contar essas histórias. E aí, até hoje, nós vemos que aquilo que é contado pelos deuses, pelos sacerdotes, pelos padres, pelos pastores, quando eles dizem que tem uma visão de Deus, alguma coisa assim, as pessoas geralmente não costumam questionar, né? Porque tem isso como uma inspiração divina e algo do tipo. Né? E isso era o que os gregos tinham em mente, né? Que o mito era verdadeiro. Mas depois passa a filosofia a vir e aí dizer, não, o mito ele não consegue mais dar conta de explicar as coisas. Ele já não consegue explicar o que acontece nos fenômenos da natureza, por exemplo, a chuva. Né? Não era porque os deuses queriam que chovesse, ou uma colheita, uma plantação desse bons frutos, mas era porque houve condições meteorológicas e férteis da terra para que aquela colheita, aquela plantação desse bons frutos, fosse boa, porque dependendo da época do ano, dependendo da quantidade de chuvas, né, da quantidade de fertilizantes que você põe na terra, o jeito que você vai tratar, se você vai deixar com mato ou não, e por aí vai. Né? Então, os gregos acreditavam que os mitos eram uma verdadeira explicação, mas vem a filosofia e corta. Só que ela não é um corte abrupto, ou seja, de uma vez, não. Ela vai utilizando explicações de forma mitológica para quebrar essas coisas. A filosofia vai entrando nos mitos para, aos poucos, quebrar essas explicações. E dizer, olha, é tanto que, por exemplo, Sócrates foi acusado de que estava subvertendo a juventude e dizer que não era para acreditar nos deuses. Mas Sócrates era filósofo. Sócrates acreditava nos deuses gregos. Mas ele dizia, os deuses não dão conta de explicar tudo o que nós vivemos. Não dão conta de explicar tudo o que nós vivemos. Os mitos eram uma forma, eram três as razões para que o mito existisse. Por exemplo, dizia-se que quando se contava um mito, você era para encontrar a genealogia, a origem de alguma coisa. Né?
primeiro encontrar a origem de alguma coisa, ou seja, quem criou, por que criou e para que criou. Depois, o mito, uma das principais maneiras era dizer que o mito era contar a rivalidade ou aliança dos deuses com os seres humanos, né? Ou entre os seres humanos. Mas geralmente era entre os deuses e os deuses, ou os deuses e os seres humanos. Depois, um outro fator era que você tentar explicar o mito pela possibilidade de encontrar recompensas ou castigos dos seres humanos, aos seres humanos. Né? Por exemplo, dizer que o surgimento do fogo entre os seres humanos era que esse fogo pertencia aos deuses e um deus chamado Prometeu gostava muito dos seres humanos e resolveu roubar esse fogo dos deuses e dar aos seres humanos. Zeus, então, ficou muito furioso, né? Ficou muito furioso com o roubo e com Prometeu, que resolveu castigá-lo para que o seu fígado Zeus, então, resolveu castigar Prometeu para que o seu fígado tivesse que ser comido todos os dias por uma ave. O problema era que Prometeu era eterno, era imortal. Então, a ave comia o fígado dele todos os dias, e no outro dia o fígado se recuperava. Então, ele ia ficar no quê? No sofrimento eterno. Né? Era uma das explicações. Né? Mas, então, vamos lá. Nas perguntas que vocês têm aí ao final do texto, olha só. Antes tem uma coisinha simples. Ó. A filosofia abandona, no final do texto, né, início das atividades, tem uma frase, um pequeno trecho do texto que diz o seguinte: a filosofia abandona e supera a crença mítica e abraça a razão e a lógica como pressupostos básicos para o pensar. Então podemos dizer que a filosofia surgiu por meio da racionalização dos mitos, mas sob a influência dos conhecimentos adquiridos de outros povos, gerando algo novo, ou seja, houve uma superação e transformação do antigo, gestando o novo de maneira diferente. Como o povo grego tinha muito contato com outros povos, eles então passaram a pegar características dos outros povos e incrementar nas suas explicações filosóficas, obviamente. Né? Obviamente. Então, vocês nas atividades que farão aí devem construir 2 colunas. A primeira é pessoal. Então, na segunda questão, vocês vão construir 2 colunas, pegar um mito, pegar um fenômeno natural e colocar elementos da mitologia, dizer, vamos supor, fenômeno da chuva, dizer explicações mitológicas e explicações racionais, a filosofia. O mito é fantástico e imaginário, a filosofia é verdadeira e real. O mito é sobrenatural, a filosofia é natural. O mito é inquestionável porque ele era contado pelo Rapsodo, e o Rapsodo era escolhido dos deuses. A filosofia ela pode ser questionada, os fatos filosóficos podem ser questionados. Né? É tanto que na história da filosofia, muitos autores colocam as suas teorias, outro vem e rebate, não é assim, e muda. O mito é fantasia, incoerência. A filosofia é razão, é coerência. O mito é racional. Né? Não precisa de formas metódicas para explicar. Basta ter. E a filosofia traz um método lógico de explicação. Ou seja, um exemplo.
do método lógico. Sócrates é mortal. Todo homem é mortal. Ou melhor, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A filosofia ela explica, ela faz com que as coisas sejam racionais, sejam explicações lógicas, tenham fundamento. O mito não precisa disso, basta você explicar. E hoje nós encontramos mito em todas as coisas praticamente também. Só que as pessoas às vezes não se dão conta. Por exemplo, o mito da meritocracia, de que todos têm as mesmas oportunidades, é um mito. Né? O mito de que há mitos religiosos, há mitos científicos. Por exemplo, de dizer que ainda há um progresso a vir. Que o capitalismo é muito bom porque dá oportunidades para todos. Que o comunismo é bom porque dá igualdade para todos. Nem sempre. Aspectos dos dois são verdadeiros e falsos. Né? Aspectos dos dois são verdadeiros e falsos. E por que havia explicações míticas? Porque os gregos, as pessoas procuram algo em que se embasarem. As pessoas precisam de uma explicação ou precisam de alguém que as guie. É o porquê de ter autoajuda. As pessoas não conseguem pensar por si próprias e precisam de alguém que diga o que fazer. E por aí vai. Bom, essa é uma breve explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me consultar. Espero que tenha ajudado. Se vocês se o vídeo não foi muito bom, que vocês me falem, porque eu quero um retorno de vocês para saber se precisa de mais de melhoria, se foi bom, se não precisa. Enfim, um retorno de vocês. Seja dizendo que foi bom ou dizendo no que precisa melhorar, e por aí vai. E assim a gente vai crescendo e desenvolvendo novas habilidades. É a primeira experiência que tenho para gravar vídeos, então vocês desculpem os erros no meio do caminho, mas é uma tentativa de fazer com que o conteúdo que vocês vão trabalhar se torne mais fácil um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, podem mandar lá na sala virtual ou num grupo com as líderes, tá bom? Um abraço, gente. Tenham um excelente dia.